falar sobre tratamento de hipercromias. Eu sei que é um tratamento que vocês, profissionais de estética, têm muita dificuldade de ter resultado, porque conforme uma pessoa perguntou, a cliente quer saber quanto tempo que eu vou ter resultado. A pessoa demora uma vida inteira para adquirir uma mancha e em 10 sessões ela quer fazer com que a mancha dela suma. Então, é uma proposta diferente que a Bonavita propõe. Por quê? Porque, normalmente, a gente faz tratamento para hipercromia no inverno. Porque a gente sempre se baseia no uso de ácido. Médicos, dermatologistas, esteticistas, fisioterapeutas, quando a gente fala em tratamento para hipercromia, a primeira coisa que vem na cabeça é tratamento com ácido. Por isso que, normalmente, ele é feito no inverno. Então, nós vamos propor um tratamento que vocês conseguem fazer em todas as estações do ano e em todos os fototipos de pele. Aqui eu coloquei só uma introdução. Eu sei que todo mundo já sabe como se forma hipercromia, mas eu tenho que dar uma introdução para poder falar depois dos ativos cosméticos. Então, o que é uma hipercromia? É uma alteração na coloração normal da pele pelo excesso de produção, então, da melanina. A melanina, ela tem a função de fotoproteção na nossa pele. Então, é um grânulo que é produzido e é levado, então, pelo nosso melanócito para os nossos queratinócitos, que são as primeiras camadas da pele para fazer, então, esse papel de fotoproteção. Tanto que, quando a gente toma sol, a gente se bronzeia, ocorre, então, um acúmulo da produção dos grânulos de melanina, justamente para fazer essa fotoproteção. A melanina é produzida em grânulos chamados melanossomos, que estão dentro de células chamadas melanócitos. Então, aquela estrutura grande de célula que tem ali é o nosso melanócito. O melanócito é uma célula muito grande quando comparada, por exemplo, com as demais células, com os queratinócitos. E ela tem uma espécie de braços, são os dendritos da célula. E para que servem, então, esses dendritos, esses braços? São através desses prolongamentos que vão ser entregues, então, a melanina para os queratinócitos para fazer essa fotoproteção, para dar pigmentação na cor da nossa pele. Então, ali a gente pode ver aqueles grânulos mais avermelhadinhos, que são os melanossomos, e dentro dos melanossomos tem um mais escurinho, que é a melanina. Então, através desses prolongamentos, esses grânulos de melanina são entregues para os nossos queratinócitos. Aqui é só um esquema de como ocorre a produção da melanina, a melanogênese, que é chamada. Então, através da endotelina 1 é produzida a tirosinase, e somente na presença da tirosinase é feita, então, a produção da melanina. Através da tirosina, ocorre uma transformação na molécula dopa, que se transforma em dopaquinona, e essa dopaquinona se diferencia em 2 grânulos de melanina, a eumelanina e a felmelanina. Então, se não tiver a presença da tirosinase, do íon cobre e de oxigênio, não ocorre essa reação para a formação da melanina. Então, a maioria dos ativos que eu vou explicar aqui para vocês, eles vão agir justamente inibindo tirosinase, inibindo cobre e atuando de forma antioxidante para evitar a presença, então, de oxigênio. Essa reação é uma reação de oxidação, é um processo oxidativo. Por isso que a gente muitas vezes utiliza vitamina C e outros ativos antioxidantes que vão, então, evitar a produção de melanina para evitar a formação de novas manchas. Aqui é só para exemplificar os tipos de manchas que a gente tem, e isso é bem importante na avaliação, para saber o tempo de resultado que vocês vão ter no tratamento estético. A mancha epidérmica é uma mancha mais superficial, então está na camada da epiderme, que é a camada mais superficial. Claro que vai ser uma mancha bem mais fácil de tratar, porque é uma mancha, como eu já falei, superficial. A mancha dérmica já é uma mancha mais profunda, já está na camada da derme. É uma mancha mais difícil de tratar. E isso, a olho nu, é muito complicado da gente avaliar. Então, como a Isabel falou, o ideal é ter a lâmpada de Wood para a gente ver a coloração da mancha, né? Normalmente, a mancha mais clarinha é aquela mancha mais profunda. A mancha mais escura é a mancha mais superficial, que vocês vão conseguir ter um resultado mais rápido. E existe também a mancha mista, a melasma misto, onde tem mancha tanto na epiderme quanto na derme. Então, vamos começar a falar dos famosos peelings. Por que todo mundo, quando vai tratar mancha, a primeira coisa que pensa é
ácido, porque o ácido realmente dá um resultado rápido. Quando você utiliza o ácido numa cliente para tratar mancha, o que ele faz? Ele tem um efeito queratolítico. Ele vai fazer a descamação da pele, vai descamar aquela primeira camada dos queratinócitos, onde tem, então, a mancha, vai fazer aquele efeito descamativo. O ácido glicólico é um dos ácidos que é bastante utilizado na estética. Além do efeito esfoliante, ele também tem a função hidratante. Ele diminui a espessura da camada córnea porque ele reduz a coesão entre os corneócitos e suas camadas. Então, ele diminui essa coesão, essa junção entre os queratinócitos, entre os corneócitos. Então, normalmente, a gente associa um ácido a um despigmentante. Por quê? Quando você utiliza um ácido, ele vai diminuir essa junção entre os queratinócitos, e quando você entra com um despigmentante, esse despigmentante consegue penetrar mais facilmente, já que ele já diminuiu essa coesão. Então, a função dele, basicamente, é essa, diminuir essa coesão e fazer essa descamação. O ácido glicólico, quem utiliza sabe que ele é um pouco mais irritante. Por quê? Porque ele tem baixo peso molecular. Então, ele consegue penetrar muito rápido na pele. Penetrando, ele dá aquela sensação de pinicação, aquela sensação de ardência, que é normal do ácido. Claro que tem gente que tem pele mais sensível, outras não, então vai depender da sensibilidade para sentir essa irritação ou não na presença do ácido glicólico. A gente não indica tratamento com ácido glicólico para peles morenas a negras, fototipos 4, 5 e 6, porque a gente sabe que já é uma pele que mancha bem facilmente, então a presença do ácido glicólico pode piorar a mancha da pessoa ou até causar uma mancha que não existia. Existe um outro ativo que eu vou exemplificar para vocês, que é o Biofruits. O Biofruits ele já é um composto que contém alfa-hidroxiácidos. Então, são extratos de frutas que contêm ácidos. O Biofruit ele já é bem mais leve, bem menos irritante. Então, se vocês têm uma cliente, por exemplo, que tem sensibilidade ao ácido glicólico, uma alternativa seria utilizar um produto que tenha esse ativo Biofruit, porque ele não tem o ácido glicólico puro, ele tem extratos de fruta que contém aqueles ácidos cítrico, málico, glicólico e lático. Também vai fazer a remoção das células mortas, o mecanismo de ação é basicamente o mesmo, só que ele não tem tanta penetração, não sendo, então, tão irritante. Aqui é um exemplo de um produto que a Bonavita tem na linha, que é o Clear Peel. O Clear Peel tem 10% de ácido glicólico e contém esse complexo Biofruits. Atenção, 10% de ácido glicólico é a porcentagem máxima para o uso em estética. E pH 3,5 é o pH mínimo permitido na estética. Então, essas são as especificações do produto da Bonavita. Tomem bastante cuidado com produtos manipulados, que eu sei que às vezes vocês têm parcerias com médicos e conseguem mandar manipular um produto com pH mais baixo e porcentagem mais alta. Mas a responsabilidade da cliente, da cabine de estética, é de vocês. Né? Se acontecer alguma coisa, vocês são responsáveis. Por isso, o ideal é usar tudo dentro do conforme como manda a lei. Um outro tipo de ácido que eu vou apresentar aqui é o ácido mandélico. Então, o ácido mandélico, ao contrário do ácido glicólico, já é uma molécula com peso molecular um pouco maior, por isso que ele não causa tanta irritabilidade, ele penetra bem menos. E o ácido mandélico seria uma alternativa para aqueles tipos de pele que não pode ser utilizado o ácido glicólico, peles morenas a negras. A irritabilidade dele é menor, então ele não vai causar aquela pinicação, aquela sensação desconfortável tão grande, né? Mas depende do tipo de sensibilidade da pele. Ele é derivado da amêndoa, e aqui também tem um exemplo de um produto da Bonavita, que é o Mandepil, que tem 10% de ácido mandélico. As precauções são as mesmas, né? Tomar cuidado, uso no sol, né? O tratamento de ácido durante o verão, porque ele pode causar, então, uma fotossensibilidade. E aqui uma alternativa, como eu falei no início da palestra, peeling de verão. A gente pode fazer peeling no verão, sim, não utilizando ácido, mas utilizando um peeling enzimático. Então, as enzimas são uma alternativa para quem quer fazer um peeling durante o verão.
As enzimas, como que é o mecanismo de ação delas? Elas vão doar água para a pele e, através dessa doação de água da pele, eles vão diminuir essa coesão também entre os corneócitos. Esse é o mecanismo de ação, não apresentando fotossensibilidade. Uma alternativa para vocês fazerem tratamento de hipercromias em gestantes, que a gente sabe que gestantes não pode utilizar ácido, então dá para utilizar o peeling enzimático, pode utilizar no verão, pode ir para o sol, não tem problema nenhum. Um exemplo de peeling enzimático é a Renilzyme, que é uma enzima derivada do romã. A Renilzyme, além de fazer essa leve descamação na pele, ela também tem efeito antioxidante devido à presença do ácido elágico. Então, lembra que eu falei para vocês que a reação de formação da melanina é uma reação de oxidação? Então, ela vai impedir ocorrer essa reação pelo seu efeito antioxidante. Aqui é só uma comparação do estudo de renovação celular do ácido glicólico com a Renilzyme. E a gente pode ver que o tempo de renovação da pele com a Renilzyme foi menor, foi 13 dias, enquanto com o ácido glicólico é 18 dias, se comparado a um estudo de renovação normal da pele, que varia de 25 a 30 dias a nossa renovação. Então, com a Renilzyme foi mais eficaz ainda que o ácido glicólico. Outro tipo de peeling enzimático é a Pumpkin Enzyme, que é uma enzima derivada da abóbora. Mesma coisa que a enzima do romã. Promove uma leve descamação, diminui a coesão entre os corneócitos e uma alternativa, então, para vocês utilizarem durante o verão. Aqui também é um gráfico de comparação do ácido glicólico com a Pumpkin Enzyme. E a gente pode ver que o tempo de renovação da pele foi praticamente o mesmo com o ácido glicólico. E falando um pouquinho, então, de antioxidantes. De que forma que os antioxidantes vão impedir a mancha na pele? Como a reação de formação da melanina é uma reação de oxidação, então eles vão agir impedindo a oxidação, impedindo essa formação. Normalmente, a mais conhecida é a vitamina C. Só tem que se tomar cuidado com a vitamina C, porque ela é instável se utilizada pura. Se vocês forem utilizar vitamina C no estado puro, tem que se utilizar dose única, não pode se utilizar vários dias, porque ela fica instável e, com o tempo, ela vai perdendo a sua eficácia. Então, normalmente, ela é associada a outros componentes. VCIP é uma forma estável da vitamina C, ela é absorvida pela pele na sua forma lipossolúvel e é liberado, então, o ácido glicólico lá na junção dermo-epidérmica. Dessa forma, ela vai impedir a reação de formação da melanina. Aqui é um exemplo de produto também que a Bonavita tem. Nesse produto, a Vita-C Enzyme tem 5% da enzima do romã, 8% da enzima da abóbora e 1% de vitamina C. Então, é uma associação de vários ativos no produto. E falando um pouquinho de despigmentantes, os despigmentantes, então, são princípios ativos que agem na síntese da melanina. Por que a gente associa despigmentantes ao ácido? Lembra que eu falei que o ácido vai descamar a pele, vai diminuir a adesão entre os corneócitos. Tudo bem, ele vai tirar aquela mancha que está nos queratinócitos. Mas e aí? O melanócito vai continuar produzindo melanina, vai continuar produzindo os grânulos de melanina. Tirou aquela camada, tirou aquela mancha superficial, daqui a um tempo a mancha está lá no mesmo lugar novamente. Quem vai agir impedindo que o melanócito produza novas melaninas? Justamente os despigmentantes. Tem que se associar despigmentante num tratamento para hipercromia. E, principalmente, o cliente tem que usar despigmentante todos os dias em casa. Se vocês forem fazer um tratamento para hipercromia e o cliente não for usar despigmentante, vocês nem façam, porque não vai ter resultado. Então, você já tem que vender o despigmentante junto no tratamento para o cliente. Para o cliente, vai 1, 2 vezes na cabine de estética de vocês. A mancha vai demorar muito para sair. Agora, se ele utilizar todos os dias o despigmentante, o resultado é mais rápido. Nós temos o Skin White Complex, que é um dos despigmentantes, onde se associa extrato de uva ursi, que é rico em arbutin, aspergilos, que é rico em ácido fítico, o grapefruit, que tem os alfa-hidroxiácidos, e o extrato de arroz, que é o ácido cógico. Então, são todos esses ativos num complexo só, que vai agir, então, impedindo a formação de novas melaninas. Aqui eu só fiz uma comparação entre o arbutin, que está presente no extrato de uva ursi, com a hidroquinona. Por que hidroquinona? Porque tem muita gente ainda no Brasil que faz tratamento com hidroquinona, principalmente dermatologistas. Hidroquinona é perigoso, pode ter o que a gente chama de hipopigmentação, que é a despigmentação
irreversível. Então, se utiliza hidroquinona por muito tempo, não é mais produzido melanina naquele local e fica aquelas manchas brancas na pele. Tá? O arbutin ele é muito eficiente, tão eficiente quanto a hidroquinona, e com a vantagem de não ter os efeitos colaterais da hidroquinona, porque a hidroquinona ainda é irritante e fotossensível. Aqui é uns gráficos de comparação então, da hidroquinona com o Skin White Complex. A avaliação da melhora clínica obtida, muito semelhante dos dois. E efeitos colaterais, a hidroquinona obteve muito mais efeitos colaterais do que o Skin White Complex. O Belide, gente, é um despigmentante de última geração. Ele é o único despigmentante que atua em todas as fases de formação da melanina. Ele atua antes de se formar a tirosinase, durante e depois. Então, ele é um despigmentante que dá um resultado muito rápido e com resultado long-lasting. O que significa isso? Quando você para de utilizar um produto contendo Belides, o resultado dele ainda se prolonga por algum tempo. Então, aqui que eu falei que ele atua antes, durante e depois da melanogênese. Antes, ele reduz a endotelina, que é responsável pela formação da tirosinase. Durante, ele inibe a formação da tirosinase, que também sem tirosinase não tem a formação da melanina. E depois, ele impede a transferência dos grânulos de melanina para os queratinócitos. Então, realmente, ele é bem eficiente. O ácido ferrúlico é um outro despigmentante. O ácido ferrúlico está presente em várias cascas de frutas e verduras. Nas frutas, ele é responsável por não deixar, então, as frutas apodrecerem no sol. Ele faz a fotoproteção das frutas. E foi-se testado, então, para ver se ele faria essa mesma proteção nas células humanas, e ele tem esse poder, então, de impedir a formação da mancha. Ele é 2,5 vezes mais potente que a idebenona. A gente conhece bastante o poder de idebenona como despigmentante, mas o ácido ferrúlico ele é ainda mais potente que a idebenona. E ainda nós temos a biofoetida, que também é o inibidor da tirosinase. Como eu já falei, sem tirosinase não tem a formação da melanina. O alfa-arbutin, aqui é só um exemplo de uma célula tratada com alfa-arbutin. Após 14 dias de tratamento tópico com alfa-arbutin, olhe como houve diminuição então de melanócitos, clareamento da pele. Aqui são os produtos que têm despigmentantes na Bonavita. O clareador de pele seria o produto para uso home care, para cliente usar todos os dias. O clareador de pele tem 2% do Skin White Complex, 2% de Belides e 1% de ácido ferrúlico. Já a linha profissional é o Ionto White Skin, onde tem 2% de Belides, 1% de alfa-arbutin e 2% então de biofoetida. Aqui então são os produtos que vocês vão poder utilizar em todos os fototipos de pele. Vita-C Enzyme, que é o produto que tem o peeling, que faz o peeling enzimático e tem a vitamina C. O Ionto White Skin, que é o despigmentante. O clareador de pele, que o cliente vai utilizar em casa. E o Mandepil, que não vai ter problema, então, para peles escuras e negras. O Mandepil também ele é muito utilizado para peles sensíveis, porque o ácido glicólico tem aquela pinicação um pouquinho maior. Já o Mandepil não faz, então, esse efeito. Então, esses produtos vocês poderão utilizar em qualquer cliente que aparecer para tratar a hipercromia na cabine de estética de vocês. E a gente não pode confiar nisso, melanina como proteção natural da pele. Se a gente utilizasse filtro solar desde pequeno, de 2 em 2 horas, com certeza não teria tantas pessoas com melasma, com qualquer tipo de mancha na pele. Então, temos que usar filtro solar. E a cliente de vocês tem que estar consciente disso, porque não adianta vocês fazerem um tratamento, 20, 30, 10 sessões na cliente, e ela não utilizar o filtro solar. Está tratando a mancha, só que o sol está ali, está incidindo, e a mancha vai voltar. Não tem jeito. Então, vocês têm que colocar essa consciência na cabeça da cliente de vocês. Aqui é um estudo que a Bonavita fez, então, com toda essa linha que eu mostrei para vocês, de tratamento de hipercromia. Aqui foram feitas 20 sessões. Olha, gente, 20 sessões. A mancha diminuiu bastante, mas ainda tem mancha. Por isso que não tem como você prometer para o teu cliente, em 10 sessões eu vou tirar a tua mancha, em 20 sessões, em 30 sessões. Não tem como. Vai depender da pele da cliente e da avaliação dela. Olha como a mancha abriu bastante, clareou bastante a pele dela.
Aqui também a gente pode ver que diminuiu a intensidade da mancha, mas a mancha ainda continua evidente, mas a mancha já deu uma abertura. Aqui também, ó, clareou bastante a pele. Então, aqui foi utilizado a Vita-C Enzyme, foi utilizado aqui o ácido glicólico e foi utilizado o Ion White Skin. E ela utilizava todos os dias o clareador de pele e filtro solar. Esse é um kit de clareamento de pele, então, que a Bonavita tem, onde tem todos esses produtos, clareador, o despigmentante, o ácido glicólico, filtro solar, Vita-C Enzyme e a loção tônica. E é o kit que as meninas vão utilizar, então, na prática para vocês. A gente está iniciando aqui a prática. Num primeiro momento, vocês devem ter percebido, as meninas fizeram a higienização de toda a região de tratamento. E aí a minha modelo do lado esquerdo recebeu a Vita-C Enzyme. E a modelo do lado direito recebeu o Clear Peel. Pela diferença dos fototipos. Aqui a gente tem um fototipo 4 e aqui a gente tem um fototipo 3. Independente da situação, a gente sabe que há grandes possibilidades do aparecimento do melasma na região. Tá? Então, higienizar a região e aplicar diretamente a função peeling, sendo o peeling queratolítico de ácido glicólico ou o peeling enzimático. No kit, vocês têm o peeling de ácido glicólico associado à Vita-C. Fora essa situação, a gente tem o ácido mandélico, que a Betina também colocou para vocês, que é o ácido que se encaixa na aplicação do fototipo 4, 5 e 6, que poderia estar sendo usado no lugar da vitamina C nesse momento, tá? Time de utilização. Ácido glicólico, Vita-C. Ácido glicólico em torno de 10 minutos, sempre acompanhando se tem irritabilidade, coceira, desconforto. E se o cliente referir isso, retira antes de completar os 10 minutos. A Vita-C, por ser menos irritante pela função enzimática, a gente consegue dar um time de utilização maior, de até 20 minutos, porque as enzimas atuam doando água para a pele, para os queratinócitos, diminuindo a coesão e facilitando o processo de descamação. Uma vez que as peles estão preparadas, agora a gente vai tratar essa mancha, que esse é o foco principal de um tratamento de hipercromia. Porque normalmente a gente encontra a função ou a ideia que o cliente procura você dizendo assim, eu vim fazer um peeling para clarear a mancha. E o peeling ajuda sim a clarear essa mancha, porém ele faz parte do tratamento. Só o peeling não vai resultar no que o cliente está esperando. E aí a gente usa os despigmentantes, como citado. Aqui a gente vai ter a indicação do uso do White Skin, que tem o Belides, a biofoetida e o alfarbutin. E o despigmentante, ele tem que ser usado única e exclusivamente nas manchas. Então, a gente vai aplicar na região hiperpigmentada. Por quê? Pelas funções que a gente já visualizou ali na apresentação. Inibidor de tirosinase, quelante de íon cobre, inibidor do processo oxidativo, justamente para diminuir a função dos melanócitos que estão alterados. E se nós aplicarmos o despigmentante no rosto todo, vai clarear tudo. E as manchas continuam destoando. Muitas das vezes, por inúmeras viagens que a gente faz, treinamentos, simpósios, a gente ouve muitas pessoas colocando isso. Mas eu usei o despigmentante e a mancha ainda persistiu. Aí investiga mais um pouquinho e descobre que aplicou o despigmentante no rosto todo. E aí continua essa diferença no tom da pele em relação a hipercromia. Então, os despigmentantes eles vão ser aplicados somente nas manchas e podem ser aplicados, o Ion White Skin pode ser aplicado de forma manual, com pinçamentos e fricções que façam a penetração total da substância na pele, ou pode estar associado à microcorrente ou à corrente galvânica, porque a base dele contém uma solução eletrolítica condutora. Aplica-se totalmente na região até fazer total penetração e não é um produto que se retira, porque a função dele é de penetrar e permear na célula para causar a reação que a gente está esperando, que é a despigmentação.
Os despigmentantes não têm restrição com relação a fototipo. Os ativos que a Bonavita utiliza não fazem restrição a nenhum fototipo e, inclusive, podem ser utilizados durante o período gestacional, que é uma grande preocupação do surgimento de hipercromias ou ainda do agravamento das hipercromias que já existem. Então, a gente pode fazer essa manutenção, independente de idade e de fototipo. E também não é restrito à ação facial. Ele pode ser usado em todos os tratamentos de hipercromia, também partindo para tratamento de escurecimento de axilas, de virilha, que são uma grande dificuldade que a gente tem, que ocorre em pós-depilação e em fototipos mais altos. Então, a aplicação dele direcionada. Depois que a gente aplica o despigmentante, que é o causador do tratamento específico, a gente complementa a ação desse tratamento com a máscara. É muito interessante porque os clientes, eles cobram a questão da máscara. Eles estão acostumados com aquele tempo que a gente fica lá com os olhos cobertos, às vezes ouvindo uma musiquinha, uma luz mais baixa, objetivando isso. E a função da máscara, ela é extremamente importante para o tratamento. Além do relaxamento, que é claro, é óbvio, nós vamos fazer o complemento da função despigmentante. Nesse caso aqui, no fototipo mais alto, 4, 5 ou 6, a gente indica o início com o peeling enzimático e a finalização com a máscara de argila, que todos nós sabemos a grande função despigmentante, antioxidante, renovadora que a argila pode nos proporcionar. Uma outra ação importante aqui pode ser que eu tenha uma cliente que tem uma pele de um fototipo menor, que até encaixaria-se no uso do ácido glicólico, porém ela tem uma pele extremamente irritativa, que não suporta o ácido glicólico por muito tempo. A gente pode fazer o mesmo protocolo de um fototipo mais alto pela menor irritabilidade da função enzimática ou do ácido mandélico e finalizar com uma máscara de argila, tá? E já aqui, onde a gente usou o ácido glicólico já como ação descamante, queratolítica, a gente está utilizando nesse momento a Vitasenzyme enquanto máscara, potencializando a ação queratolítica, mas me valendo da função da vitamina C que contém nessa máscara, que tem uma ação antioxidante extremamente importante, sendo ela uma vitamina C na forma estável, e essa estabilidade te dá uma função importantíssima, que é uma ação mais de ter um ativo bem biodisponível, que é aquele que vai realmente cumprir com a função que a gente busca. Tá? A Vitasenzyme pode estar sendo usada aqui em torno de 15 a 20 minutos enquanto máscara finalizadora. E no final, a gente pode retirar o excesso dela e fazer uma massagem até penetrar totalmente o resíduo. Por quê? Porque aí eu não tendo mais água, eu perco o efeito queratolítico da máscara e tenho a função antioxidante na qual ela se encaixa, tá? Então, pele limpa, afinada por peeling enzimático ou por ácido glicólico, fototipos 4, 5, 6 ou fototipos 1, 2 e 3. Uma vez que a pele está fina, ela está preparada para receber a função despigmentante. Entro com a ação despigmentante, com os ativos que vão cumprir com o meu objetivo primordial do protocolo e finalizo com uma máscara. E aí eu posso, claro, brincar com a necessidade do que o meu cliente tem. Eu estou tratando uma hipercromia de uma pele mais madura, eu posso associar alguma ação mais anti-aging nesse momento. Eu estou trabalhando com uma hipercromia de uma pele mais jovem, de uma mulher que acabou de ter um bebê, aí seus 20, 22 anos, e que não tem uma necessidade anti-aging, apesar de que a função antioxidante cumpre com os dois focos, tanto a despigmentação quanto a melhora da qualidade da pele. E aí a gente consegue finalizar a ideia principal de um tratamento despigmentante. Como bem a Bettina colocou, nós não podemos nos propor a fazer um tratamento de clareamento de mancha, seja ele facial ou corporal, se nós não utilizarmos a indicação de um home care. Porque não adianta ela vir 1 ou 2 vezes por semana para fazer o tratamento,
E em casa ela não utiliza nada, né? A cliente chegou na cabine de vocês, na sala de atendimento, o primeiro momento que vocês têm que ter de conversa em relação à hiperpigmentação é que se ela não utiliza, ela precisa passar a utilizar o filtro solar. E aí eu tenho que me valer de potencializar o meu resultado, além de ela usar o despigmentante, no caso da linha o clareador de pele, que tem os mesmos ativos do Ionto White Skin que nós utilizamos enquanto profissional, eu indicar a ela um filtro que dê proteção de amplo espectro, que tenha uma ação de proteção de radiação ultravioleta A, ultravioleta B, e que ainda me cumpra com uma função antioxidante, que é o que a gente chama de filtro biológico. Por quê? Porque a gente sabe que muitas das vezes, quando a gente oferece para o cliente um número muito grande de produtos para ela utilizar, ela fica assim, mas será que eu tenho que comprar tudo isso? Será que eu tenho que usar tudo isso? E às vezes até compra e acaba não utilizando. Então, ter um despigmentante e um filtro solar com ação antioxidativa vai cumprir perfeitamente com a manutenção que vocês precisam oferecer para o cliente. Se ela tem a intenção de utilizar mais recursos, claro, Vita Enzyme Home Care pode ser utilizada 2 vezes por semana, além dos dias que ela faz o tratamento com vocês em consultório, vocês podem estar utilizando a indicação para o home care, sempre potencializando. O foco do tratamento, e isso não só para o facial, é a anamnese. Se a gente não fizer a anamnese, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, pensem bem na anamnese e avaliem bem a pele do cliente de vocês. Retirando a máscara, a finalização é com o filtro solar. E aí, lembrem-se muito quando vocês estiverem aplicando o filtro solar no cliente de vocês. E isso é uma das coisas que nós, Bonavita, levamos para o Brasil inteiro, em todas as situações. É a seguinte, filtro solar a gente aplica em movimentos longos, não faça movimentos circulares, para que você tenha uma boa penetração e uma boa ação física desse filtro solar que ele está prometendo para vocês, tá? Outra dica importante é finalizar um tratamento como esse com um filtro solar que tenha um tonalizante. Porque aí ele vai dissimular essa alteração e ensinar a cliente que ela pode estar utilizando isso. Porque muitas delas falam assim, mas eu não uso maquiagem, não gosto de usar maquiagem. Mas o filtro solar, ele cumpre com várias funções que dispensa outras ações. Ele cumpre com a função antioxidante, ele protege e ainda deixa a pele com um tom mais uniforme. Então, a aplicação do filtro num movimento mais longo e contínuo com o objetivo de penetração total, tá? A retirada da argila, para a gente fechar com uma dica bem importante. Muitas vezes vocês acabam dizendo assim, não vou usar argila porque dá muito trabalho. Né? A argila faz muita sujeira, a aplicação é ruim. Aí a gente indica a utilização da loção hidratante da Bonavita justamente para facilitar a retirada. Então ela secou, a gente umedece toda a argila com essa loção hidratante e massageia emulsionando os dois produtos. Ele forma como se fosse um creme e aí é coisa muito fácil de retirar o excesso com a espátula e finalizar com a bandalete. Além de tudo, a própria loção hidratante cumpre com essa função de hidratação para vocês, porque muitas das vezes as pessoas colocam assim, tirou a argila, fica aquela sensação repuxante ou desconfortável, certo? Então, aí fecha um protocolo de tratamento que deve ser aplicado em média de 1 a 2 vezes por semana, de acordo com a sensibilidade ou não dessa pele. A indicação de utilização do ácido glicólico a cada 7 ou 10 dias e o peeling enzimático podendo ser aplicado até 2 vezes por semana com tranquilidade. E o home care indispensável, diário.